Essa fase é considerada tão importante que recentemente a divisão sul-americana criou um ministério voltado apenas aos adolescentes. Entre os 13 e 17 anos, eles já não são mais chamados de crianças e nem querem serem tratados dessa forma. Então, é o momento de aplicar responsabilidades diferentes das crianças. Mentalmente ativos e impulsivos, os adolescentes esperam e respeitam a ordem dos pais, professores e líderes. Precisam de estímulo e motivação constantes porque muitas vezes parecem um pouco preguiçosos. O prestígio dos amigos fala mais alto do que a aprovação dos adultos, por isso eles precisam de atividades positivas que mostrem o quanto são capazes. Vamos conversar com o professor Gleison, que é muito envolvido com o Ministério do Adolescente e pequenos grupos por essa idade. Olá, Jeane. Olá, você que nos acompanha neste treinamento. É com muito prazer que nós estamos aqui para apresentar algumas sugestões para se trabalhar com os adolescentes neste trimestre. Gleison, que tipo de atividade é desenvolvida em classe? Olha só, Jeane. A programação da Escola Sabatina ela contará com os momentos de louvor, os apontamentos, confraternização e oração, além do momento missionário e do estudo da lição. Professor, para os momentos de louvor, utilize as ferramentas disponíveis, já que o louvor inspira a presença de Deus. Invista em CD ou DVD de cânticos congregacionais, dependendo da realidade da sua igreja. Ou, se preferir, confeccione uma coletânea, para que os adolescentes possam acompanhar as músicas a cada sábado. É claro que as músicas devem ser sugeridas pelos próprios adolescentes, não impondo aquilo que você gosta. Inclusive, Jeane, com a ajuda dos adolescentes, nós criamos uma música de recepção, para os amigos que visitam a classe dos adolescentes. Bem-vindo, foi bom te receber, amigo. Quero te conhecer, bem-vindo. Agora todo mundo vai dizer bem-vindo pra você. Bem-vindo, foi bom te receber, amigo. Quero te conhecer, bem-vindo. Agora só a Bia vai dizer bem-vindo, foi bom te receber, amigo. Quero te conhecer, bem-vindo. Agora só o Paulo vai dizer bem-vindo, foi bom te receber, amigo. Quero te conhecer, bem-vindo. Agora todo mundo vai dizer bem-vindo pra você. Bom, Jeane, esta música que nós acabamos de ouvir, além de quebrar o gelo, fez com que os visitantes se sintam bem no nosso meio. Ela pode ser acompanhada por meio de um violão, por um teclado ou um outro instrumento, já que nós disponibilizamos partitura e cifra. Seria interessante estimular algum adolescente que tenha algum talento musical para que ele possa aprender a tocar a música. Após os momentos de louvor, nós temos os apontamentos. É importante manter um registro nos cartões de apontamentos, porque trata-se de um termômetro para a igreja. E por que não dizer para o Ministério do Adolescente? Observar se o adolescente estudou a lição diariamente, se ele desenvolveu alguma ajuda ao próximo, se entregou folhetos, se está dando estudos bíblicos. Enfim, se durante a semana ele esteve sintonizado, colocando em prática o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo. Após os apontamentos, Jeane, sempre é dedicado um espaço de tempo para um pedido ou agradecimento especial. É importante lembrar que nem todos são convocados a falar de modo obrigatório, mas fiquem abertos para aqueles que desejarem. Os adolescentes precisam entender que o nosso Deus é um Deus próximo e está ansioso para ouvi-los. Basta buscá-lo. E pensando nisso, nós enfatizamos a oração intercessora. Todos os adolescentes são convidados a escrever, a cada sábado, o seu pedido ou agradecimento e colocar no envelope de algum dos seus colegas. O envelope, que estará devidamente identificado, formará o correio de oração, já que haverá um ambiente de troca. E o professor entregará discretamente no final da lição para os adolescentes que tiveram pedidos ou agradecimentos incluídos em seus envelopes, para que eles possam orar durante a semana. Jeane, o painel que você e o nosso querido professor estão vendo neste momento foi confeccionado e intitulado como Correio de Oração. Ele pode ser feito em EVA, isopor ou cartolina, onde são colocados envelopes identificados com o nome de cada adolescente. Observe, professor, por exemplo, que a Ana Clara pode escrever um pedido de oração e colocar no envelope do Ravel.
O Ravel, por sua vez, poderá escrever para o Michael um agradecimento ou um pedido, e assim sucessivamente. É importante lembrar que o professor da classe deve providenciar uma mesa com caneta e blocos para que os adolescentes possam escrever os seus pedidos e colocar dentro desses envelopes. Envelopes sem nome foram colocados de propósito, porque eles estarão à disposição para identificar possíveis adolescentes visitantes, já que eles também devem ser estimulados a participar do correio de oração, escrevendo os seus pedidos e os seus agradecimentos. Este seria um ambiente de troca, no qual a oração intercessora seria o nosso foco. Gleison, esse trimestre, a divisão sul-africana Oceano Índico será o alvo dos projetos missionários. Qual é a sua sugestão para abordar esse tema com a classe? Ok, Jane. Como você falou, nós ajudaremos nesse trimestre a divisão que compõe países sul-africanos, especialmente a Namíbia, República de Madagascar e África do Sul. Para este trimestre, nós confeccionamos como cenário um painel com o pôr do sol da savana africana, com alguns animais da região e um garotinho tranquilo ao pé da árvore, com o seguinte título: Missões Mundiais caminhando pelo sul da África. Se for possível, querido professor, para a decoração da sua sala, utilize objetos típicos da cultura africana, como os que estão aparecendo no seu vídeo. Tais objetos podem ser utilizados novamente num jantar temático que você pode realizar no fim do trimestre. Além disso, o mapa da divisão pode ser utilizado como mais um recurso para os adolescentes, para que eles possam ter a dimensão de como a igreja pode apoiar os projetos deste trimestre. Inclusive, Jane, considerando um dos projetos que vai atender a Namíbia, que é a aquisição de MP3 com histórias bíblicas, nós decidimos confeccionar um rádio como um recurso para o momento missionário e, posteriormente, para o estudo da lição. O rádio, portanto, estará sintonizando as ondas no momento missionário, que é intitulado Estação TIM. O rádio que você está vendo nesse momento pode ser confeccionado em MDF, caixa de papelão ou isopor, e ele foi programado para ter 13 números, que serão as frequências. Os 13 números servirão para sintonizar a frequência do rádio e também eles são referências às 13 lições do trimestre. O rádio também possui outros botões, que serão explicados no momento oportuno. Observe que um ícone ou uma seta pode ser utilizados para indicar o número da lição que está sendo passada. À medida que a seta avança, um número da lição será visualizado na frequência do rádio. Professor, a cada sábado você pode apresentar curiosidades tais como cultura da região, presença adventista nos países contemplados com as nossas ofertas, e você pode desafiar também o adolescente a encontrar outras informações sobre o local que nossas ofertas estarão contribuindo no 13º sábado. Por exemplo, população do país, principal atividade econômica, religião predominante, enfim, informações que melhor possam contextualizar os países envolvidos. Aproveite a ocasião e distribua uma lista em que não só os adolescentes da classe, mas os adolescentes visitantes possam preencher com os seus dados, com data de aniversário, e-mail, telefone, para que você mantenha contato com eles. E durante a semana, encaminhe e-mails para estimulá-los a pesquisar curiosidades e separar as ofertas para eles, porque eles estarão preparando-se para o momento missionário. Muito interessante, Gleison, toda essa parte da carta missionária. Mas como é que você incentiva os alunos na parte da lição? Olha só, Jane, o estudo da lição, após o momento missionário, nós temos que ele se divide em duas partes, né? Primeira parte, estudando a história, que vai aprofundar o conhecimento da história bíblica, e a segunda parte, aplicando a história, que é aplicar de fato aquilo que foi aprendido na lição. O rádio que nós apresentamos, ou conhecido como Estação TIM, ele também será utilizado no momento da lição, porque os seus botões têm significados importantes. O primeiro botão que nós vamos ver agora é o botão pausa. Ele significa pausa para oração. Você vai apertar esse botão e nós teremos um momento em que a classe dos adolescentes estará orando pelo estudo da lição. O outro botão é o REC, que significa quem gravou o verso bíblico. Você vai apertar o botão REC e vai desafiar a classe para quem decorou o verso áureo. Depois que o adolescente falou o verso áureo, nós temos o botão Review, que significa vamos recapitular a lição? Este é o momento em que o professor estará levando o adolescente aos pontos principais da lição, deixando sempre que esse adolescente possa participar de fato dela. Já o botão Play também tem seu significado. Significa, e agora? O que ficou? É o momento em que será aplicado um teste de aprendizado sobre a lição apresentada. E por último, o botão Forward, que significa o que vem por aí. Em outras palavras, seria uma prévia da lição da semana seguinte. Professor,
Já que essa é uma fase em que precisamos chamá-los à responsabilidade, dê exemplos de algumas atividades. Ok. O professor pode se envolver com os adolescentes em várias situações, tanto na escola sabatina, incluindo o estudo da lição, e também em atividades extramuro, ou seja, fora do ambiente igreja. Então, querido professor, aplique a gincana intitulada Corrida Cristã. Você vai elaborar uma planilha com o nome dos adolescentes da classe, onde aspectos relacionados à pontualidade, assiduidade, atividades missionárias, presença e envolvimento de amigos não adventistas, memorização de de versos bíblicos e estudo da lição serão avaliados a fim de premiar os que se destacaram ao longo do trimestre. E como parte do envolvimento do adolescente, eventualmente você pode realizar visitas missionárias aos membros faltosos e a instituições selecionadas, como casa de apoio a pessoas com câncer, asilos ou orfanatos. Ainda como sugestão para que o contexto da lição dos adolescentes possa ficar mais dinâmico, nós sugerimos que entre os adolescentes do Ministério serão escolhidos membros que se tornarão responsáveis por determinados eixos de atuação. E nós destacamos o líder de oração, um adolescente que será responsável em coordenar as atividades de oração, correio de oração, cadernos de pedidos e agradecimentos. Nós temos o líder de integração, que é um adolescente responsável em estar atento aos visitantes e novos adolescentes, aqueles que estão chegando da classe dos juvenis, que também estará juntamente com a secretária da classe atualizando os cadastros. Destacamos também o líder de instrução bíblica, que é um adolescente responsável em promover a seleção de estudos ou textos bíblicos de interesse para a composição do mural da classe e para a página dos adolescentes na internet. Não menos importante que os outros, nós temos o líder de infraestrutura. É o adolescente responsável pelo apoio e organização da classe na escola sabatina e nos encontros extra-classe, ajudando no cuidado da sala, na decoração e também na sonoplastia da classe. Nós temos também o líder teatral ou de encenação cristã, que é o adolescente responsável pela elaboração de encenações. Um grupo de encenações pode ser formado com integrantes da classe de outras unidades da escola sabatina. Outro líder que merece destaque é o líder de louvor e adoração. Seria o adolescente responsável pela equipe de louvor e de atividades já previamente programadas, seja nas atividades de classe ou extra-classe. Nós temos também o líder de missões, que é o adolescente responsável em incentivar outros adolescentes a terem uma visão missionária. Ele estará envolvido com o momento missionário, dando ideias de como os professores da classe poderão decorar a sala a cada trimestre. E teremos o líder tesoureiro, que é responsável em controlar as ofertas, auxiliando a secretaria da escola sabatina a cada sábado. Você deve confeccionar envelopes, como os que vocês estão vendo nesse momento, que serão entregues aos adolescentes e que ficarão surpresos, porque não estarão esperando uma atribuição como essa, principalmente a confiança que você, como professor, depositou sobre ele. Tem dado muito certo entre os nossos adolescentes, mesmo tendo sido implementado no primeiro trimestre deste ano. Tem sido uma bênção para eles, porque nós conseguimos atribuir uma função para os adolescentes de acordo com o talento que cada um possui. Para impressioná-los, você vai colocar um envelope e um texto com o seguinte teor: você está sendo convidado para ocupar um cargo muito importante no Ministério do Adolescente. Você foi escolhido para ser o líder de louvor e adoração deste ministério. Saiba que muitas bênçãos estarão reservadas para você ao colaborar neste departamento. Atenciosamente, diretoria do Ministério do Adolescente. É interessante que o texto não vai mudar. O que vai mudar apenas é o título da liderança que você vai atribuir. Além disso, você pode criar outra liderança que não foi sugerida neste material, porque nós tomamos como base o que já aplicamos em nossa realidade. Faça reuniões com esses líderes e apresente como ele pode contribuir para o ministério. Deixe o adolescente dar ideias e que você possa apoiá-lo. Então, Jeane e querido professor, nós entendemos que estes eixos de atuação vão estimular as habilidades, a participação e a liderança na igreja entre os adolescentes. Os adolescentes, por já terem consciência dos próprios erros, são fortemente atraídos a Deus. Ao mesmo tempo, estão sujeitos às tentações e ao desencorajamento. Esse é o momento de abordar a fé religiosa, a vida do grupo da mesma faixa etária, as atividades da igreja com discussões e recreação. Gleison, qual a sugestão para mantermos o envolvimento do adolescente além das atividades sabáticas? Jeane, isso tem relação estreita com as atividades extra-classe. As atividades extra-classe são muito importantes porque, além de aproximar e facilitar o processo de confiança, o professor tem a grande oportunidade de desenvolver os adolescentes. Portanto, querido professor, nós sugerimos a criação de um blog ou site ou ainda uma página no Facebook intitulada Adolitim, somado ao nome da sua igreja.
Com o crescimento da tecnologia, especialmente da internet, hoje é possível encurtar as barreiras geográficas. E nós entendemos que um blog ou um site, ou mesmo uma página no Facebook, podem ser ferramentas em que os adolescentes acabam interagindo e o professor precisa, neste contexto, ser uma espécie de mediador do site ou do blog, lançando desafios durante a semana. Desafios estes que estariam relacionados à lição e que deverá ser respondida ao longo da semana, a fim de incentivar o estudo, a qual também fará parte dos requisitos de pontuação da gincana da corrida cristã. Nós entendemos também que o funcionamento de um pequeno grupo de adolescentes é fundamental para a interação dos adolescentes fora do ambiente igreja. O pequeno grupo se reunirá uma vez por semana, na residência de algum adolescente, ou mesmo do professor da classe dos adolescentes, e pode ser nas noites das terças-feiras ou num outro dia da semana previamente escolhido por vocês. No encontro, serão realizados momentos de confraternização, dinâmicas, estudos de edificação espiritual, e o segredo está no tempo, porque são cerca de 40 minutos de programação e esses 40 minutos de programação é o suficiente para que os adolescentes absorvam o que se propõe, até porque uma programação longa pode ficar muito tarde para os adolescentes que irão retornar para sua casa. São nestes encontros que são incluídas pautas de temas de interesse que chamam tanto a atenção dos adolescentes. Assuntos como drogas, namoro, sexualidade, criacionismo, mensagens subliminares, enfim. Também podem ser utilizadas projeções de estudos e filmes em data show. Além disso, na última terça-feira do mês, ou o dia que vocês escolherem, o encontro do pequeno grupo não será na sua residência, nem na residência de algum dos adolescentes. Será substituído por uma atividade lúdica ou desportiva em ambientes a serem definidos pelo pequeno grupo. Jogar vôlei com os adolescentes, basquete, futsal, ou uma gincana em alguma quadra de esportes previamente reservada, são situações que realmente envolvem os adolescentes da classe. Na oportunidade, outros adolescentes não adventistas, os amigos dos adolescentes que fazem parte da classe, poderão participar dessas atividades, porque é uma forma de aproximá-los do nosso convívio. Uma vez por trimestre, o culto oficial de quarta-feira, conhecido como culto de oração, ele será de responsabilidade do pequeno grupo dos adolescentes. Eles vão organizar a recepção, a regência dos hinos, a mensagem musical e os momentos de pedido de oração. É importante preparar algum adolescente para exercitar a oratória, para que um dia ele possa pregar também. Durante o trimestre, vários concursos de memorização de textos bíblicos serão realizados nos encontros do pequeno grupo, ou serão postados no Facebook ou no blog ou site dos adolescentes. A ação terá como finalidade resgatar o interesse pelo conhecimento das Escrituras e o desenvolvimento dos participantes. No final do trimestre, Jane, será realizado um encontro temático, de acordo com as características da divisão adventista beneficiada pelas ofertas missionárias do 13º sábado, especificamente no nosso caso, a divisão sul-africana Oceano Índico. Na ocasião, serão comemorados os aniversariantes do trimestre e serão premiados os participantes em destaque na corrida cristã. Leison, muito obrigada por essas dicas valiosas. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para todos os professores que nos assistiram. Jane, eu que agradeço a oportunidade e que todos vocês, professores, fiquem com Deus. Você que dirige a classe dessa turma tão importante, viu como é fácil montar atividades criativas? A liderança da igreja precisa auxiliar os adolescentes para que não possamos perder uma geração tão promissora. Portanto, invista nos adolescentes. Peça a ajuda de Deus para preparar os adolescentes para um encontro no céu.